iniciando esse podcast frente a frente com a Grazi, não é com Gabi não, viu? A gente vai hoje, né? Eu, no caso, vou entrevistar uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem uma história de vida magnífica. Ele foi atendente de fast food, né? Do McDonald's lá do Iguatemi, e de repente pediu demissão para se aventurar em um concurso, né? E se tornou aí um grande advogado no estado de Alagoas. Como a gente vê, não perde uma e não deixa nada passar barato. É o doutor Napoleão, né, que está aqui com a gente hoje, fazendo parte desse primeiro podcast da Grazi. Eu estava aguardando ele, né, porque se não fosse com ele, não seria com ninguém o primeiro. E o doutor Napoleão vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre a vida pessoal dele, né? Como foi que ele fez os degraus, os percalços para chegar até onde ele chegou. Oi, Grazi. Olha, primeira coisa que eu queria deixar registrado, que é um prazer muito grande estar aqui, sabendo principalmente que é o primeiro podcast da Grazi. Fico lisonjeado, né, pelo convite e espero que eu possa contribuir sobremaneira para o início desse podcast, para que isso possa alcançar outras pessoas e de repente se espelhar em algo interessante da minha vida e galgar alguns caminhos de sucesso, né? O senhor era uma pessoa praticamente um improvável advogado, né? Conta aí um pouco dessa história para quem está em casa, né? Para que possa acompanhar e até se inspirar. Olha, Grazi, eu na verdade nunca quis ser advogado. Eu acho que essa mensagem deve até chocar as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez o que eu estou dizendo. Eu hoje, todos os lugares que eu ando, geralmente, não raras vezes, as pessoas vêm tirar foto, não sei quem são as pessoas, pedem para tirar foto, marcar no Instagram, já disse que me segue meu trabalho. E eu imagino como é que essa pessoa deve estar se sentindo quando estiver ouvindo e assistindo aqui o podcast. Eu nunca quis ser advogado, esse é o primeiro ponto. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu, na verdade, me preparei num sonho de infância que era para ser delegado da Polícia Federal. Tenho um pai que é polícia, né? Parentes que são policiais, amigos também, e eu sempre me espelhei nisso, digo, não, eu quero ser policial. Então, eu costumo dizer que na advocacia eu fui uma aberração X, o mesmo na execução, porque na verdade eu mirei para ser delegado e me tornei advogado. Mas enfim, como é que começou essa história toda, Grazi? Mais ou menos ali em 1999, mais ou menos 2000, eu iniciei minha carreira na iniciativa privada. Naquela época, os fast foods iam até os colégios, né? Eu estudava no Colégio Guido de Fonte Galanda e eles convidavam a gente para trabalhar em alguns fast foods. Mas um grande amigo meu, é um amicíssimo meu, né? O Daniel, foi o Daniel, na verdade, que me indicou para trabalhar no McDonald's. O Daniel já trabalhava lá e hoje o Daniel trabalha comigo. E isso é muito bacana, né? Ele me deu o primeiro emprego e hoje estou dando emprego aí. Muito bem, o retorno. O retorno. E aí ele me indicou, fiz um teste no McDonald's do Iguatemi, hoje Shopping Maceió, né? Esse merchandising é necessário. E aí eu fui trabalhar lá e passei lá 3 anos da minha vida naquele fast food. Então trabalhei bastante, eu ganhava 54 centavos a hora. Iniciei lá no primeiro degrau, que é o atendente, a gente costumava chamar de badeco, né? Que era o peão, vamos dizer assim. Iniciei lá e trabalhava no pico 2 do McDonald's. Tinha o primeiro pico, né, que é 10 da manhã até as 16, eu pegava 16 até as 22. E muitas vezes fiquei até no fechamento para auxiliar a loja, né? E aí começou por ali, comecei a trabalhar, depois fui evoluindo, passei num teste lá para um degrau a mais, que seria o produção, que é o responsável por toda a máquina, na verdade, do McDonald's, que é o carro-chefe, que é o sanduíche, né, a preparação, etc. e tal. Então, diz lá um manual que se o produção, né, que é o responsável, uma espécie de chefe de cozinha, ele não for eficiente, a loja não fecha. Porque a finalidade do McDonald's é o sanduíche, eventualmente o sorvete, mas... E aí, a loja permaneceu aberta? Olha, enquanto eu estava lá, ela estava bem. Eu não sei como é que ela está agora. O pessoal até brincava que achava que a gente tinha rodinha nos pés, porque a gente era tão sincronizado, sabe, Grazi? E foi um momento da minha vida interessante, até para eu galgar espaço no mercado, até para chegar onde eu cheguei. Lá tinha um manual de operações que era baseado no manual do Exército. Então, assim, a comunicação, a sincronia que a gente utilizava, desde do colega que iria estocar os condimentos, até a preparação do sanduíche, depois a venda e o pós-venda, eram todos baseados no manual do Exército. Bem interessante isso aí.
E aí fui fazendo esse curso específico, a loja foi, obviamente, com a nossa chegada lá, evoluiu bastante. E aí, Grazi, o que acontece? Em algum determinado momento, eu já entrei lá já sabendo o que eu queria. E eu sempre costumo dizer às pessoas que me perguntam o seguinte, olha, às vezes na vida você não tem que fazer o que gosta, mas gostar do que faz. Então eu estava gostando do que eu fazia. E eu queria chegar em outro lugar, né? E tem até um ditado, né, que diz, né, que um barco que não sabe onde quer chegar não pode ser beneficiado por nenhum vento. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Mas quando o senhor iniciou trabalhando ali, o senhor gostava de fato daquele serviço? Olha, bem interessante. Eu comecei a gostar daquilo ali, sabe? Eu acho que quando você faz tudo aquilo que você coloca amor naquilo que você faz, eu acho que você não tem que dar um dia de trabalho. E eu comecei a gostar do que eu estava fazendo. Até porque tinha uma política da empresa de valorização do trabalho do funcionário. Então, toda vez que você acertava alguma coisa, parabenizavam, batiam palma, colocar seu nome para você subir, né, ser promovido dentro da empresa. Isso era bem bacana e eu gostava, né? Eram muito jovens na época, 19 a 23 anos, acredito, no máximo. Então era aquela brincadeira, tudo novo ali, então era bem bacana. Passou quantos anos trabalhando lá? Passei 3 anos no McDonald's. Né? E aí o que foi que isso te ensinou assim para a vida, esse período que passou lá no McDonald's? Olha, lá no McDonald's eu aprendi a explorar bastante o espírito de corpo, a ter humildade. Na época eu estava quase que ingressando na faculdade e eu sabia que aquele trabalho era incompatível até com o meu grau de instrução, mas eu encarei aquilo ali como um exercício de humildade para o crescimento. Por isso que eu disse no início da nossa conversa que é importante gostar do que se está fazendo naquele momento. Agora, o que vai diferenciar a sua trajetória, eu digo isso pela experiência própria, é onde você quer chegar e o preço, obviamente, do seu esforço, o preço lícito, né, para chegar onde você quer chegar, que vai fazer um diferencial para conquistar o seu espaço profissional, o seu sucesso profissional e por aí vai. Né? Então, tanto é verdade que depois que eu saí do McDonald's, né, eu peguei a rescisão contratual, era pouco na época, eu acredito que não lembro quanto é que deu na época, talvez uns R$1.000 e poucos, talvez. E eu peguei esse dinheiro da rescisão, agora olha que engraçado, eu emprestei dinheiro pro meu pai. Emprestei para meu pai dinheiro, aí meu pai pagou, viu, para deixar bem claro aqui, meu pai não me deve nada. Meu pai me pagou depois e ainda o que sobrou, ainda paguei um curso que tinha na Rua do Sol, acho que era IBC, isso mesmo, paguei o curso de IBC e fui enfrentar meu primeiro concurso, foi da Polícia Rodoviária Federal. Tive até uma pontuação significativa, mas não deu para passar, eu tinha 19 anos na época nesse concurso. E depois disso, continuei estudando, aí vieram mais 2 outros concursos grandes, concurso da saúde, fiquei aprovado ali das vagas, não fui chamado. E depois veio o concurso da Polícia Militar. Agora veja que engraçado, esse concurso da Polícia Militar era para atividade meio da Polícia Militar. Era o concurso para soldado, PM temporário, voluntário temporário. Então o próprio nome já diz, era temporário. Era só para trabalhar na atividade meio da polícia, né? No administrativo, não era atividade fim. O combate urbano, né? A prevenção do crime, a incolumidade das pessoas, etc. E aí eu passei nesse concurso, fui convocado, e olha que era um concurso, inclusive, difícil, viu? Porque não bastava apenas você alcançar uma pontuação que estava no edital. Era necessário que você fizesse média em todas as matérias. Então, portanto, se você saísse bem, por exemplo, português, raciocínio lógico, né, e se desse mal em outra, não alcançasse a média, por exemplo, em conhecimentos específicos, você ficava reprovado, apesar de ter uma pontuação que dava para passar, mas se não alcançasse a média em uma matéria, você era aprovado. Então, eu considerei um concurso, uma etapa bem difícil. E aí eu fui convocado, passei, permanecemos lá 3 anos, né, nessa atividade. Depois veio um novo concurso da Polícia Militar agora para combatente, e como eu disse ao seu meu início, o meu alvo sempre era ser delegado, então o que vinha aparecendo antes do concurso para delegado eu ia fazendo. E aí galguei êxito, Grazi, e aí passei novamente de soldado combatente, permaneci aí somando o tempo de temporário com o combatente, deu 8 anos, e aí é que veio a coisa bem interessante da minha vida, para eu poder chegar na advocacia. Mas eu queria só deixar um registro, Grazi, de que eu tive muitas dificuldades durante esse percurso, não foi fácil. Eu morava num bairro periférico de Maceió, no Tabuleiro, né, dentro do conjunto das Moleireiras, não sei, de repente as pessoas que estão ouvindo vão saber, quem não sabe procura no Google.
Mas eu morava lá nesse conjunto, então pegava 2 ônibus para chegar até o McDonald's, né, até o Iguatemi, e depois 2 ônibus para voltar. Né? Então eu tive bastante dificuldades. Né? Minha mãe é do lar, meu pai é um agente de polícia, né? Não eram pessoas que tinham volume de salário alto, etc. e tal. Então foi com muita dificuldade e esforço. Agora, uma grande herança que meu pai deixou e minha mãe foi a educação. E sempre inclinava a gente a permanecer ali firme, estudar, confiar nesse projeto, porque eu sempre costumo dizer que a educação é uma grande chance, Grazi, de você virar o jogo. Né? Na verdade, a educação é um instrumento de liberdade. E o senhor é a prova viva disso. Quando chegou lá como combatente, qual foi o sentimento? Olha, eu tive um primeiro sentimento, assim, foi um impacto. Eu primeiro pensei, poxa, estou dando um grande início aqui, né, na minha vida. Passei no concurso, aquela emoção de você passar no concurso e exercer uma atividade que você queria. Então eu encarei assim, pô, a minha missão está cumprida aqui. Eu consegui passar, eu consegui lograr êxito, passei no concurso difícil, tinha concorrência também. Então ingressei com esse intuito. Né? E eu disse, vou realizar um sonho, né, mas ali é só um começo. Vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz lá atrás no McDonald's, né, me valer ali da remuneração, guardar um pouco desse valor, pagar outros cursinhos interessantes e efetivamente trilhar para conquistar o meu sonho. E no período que o senhor estava lá como combatente, já fazia alguma faculdade, já pensava em ingressar? Então, quando eu entrei como combatente, eu já tinha concluído a graduação. Né, e eu estava, inclusive, era estagiário de um grande escritório de advocacia aqui, em Alagoas, e recebi uma ligação do meu pai, dizendo, olha, você foi aprovado. E aí eu entrei na corporação da Polícia Militar, entrei na Comissão da Combatente e fiquei muito feliz com essa vitória. E lá dentro, Grazi, que foi interessante, é que eu comecei a gostar. Depois que eu concluí o curso de formação, fui direto do batalhão de Rotan, né, que na verdade era Rádio Patrulha, hoje Rotan. Rádio Patrulha, e dentro do batalhão de Rádio Patrulha, fiz lá muitas amizades, gostei muito do batalhão. Era o que eu esperava, que era combater realmente o crime de frente. E né? lá dentro, assim, o que mais te frustrou naquela época? Olha, dentro da Polícia Militar, eu posso dizer o seguinte, Grazi, eu não encontrei nenhuma frustração, porque eu gostava do exercício da atividade policial. Até porque, como eu disse, eu queria chegar a ser delegado. Então, assim, frustração lá dentro eu não tive. Alguns desentendimentos a gente tem, por ocasião de algumas ocorrências, algumas coisas, mas eu sempre fazia trampolim, né? Como disse Fernando Pessoa, pedras no caminho, um dia apanham todas. Fiz como pedra para chegar lá. Então, era uma coisa bacana que eu gostava de exercer. Agora, engraçado é que, no curso de formação, antes de você chegar nas unidades, né? Eu comecei a desenvolver lá dentro algo que eu não sabia que tinha, né, essa eficiência, essa vocação para a advocacia, porque dentro da Polícia Militar, como em todos os cursos de polícia, geralmente os alunos ficam presos, né, não vão para casa no final de semana, porque o uniforme está amassado, porque a barba está mal feita, o cabelo está grande, ou porque sorriu quando estava em forma, porque mexeu quando estava em forma, né? E a gente sabe que militar em forma não mexe, as coisas tudo. E aí o pessoal que praticava algumas infrações, era garantido a eles o direito de se defender. Como eu já tinha uma graduação em Direito, e quem me conhecia desde sempre, de família, inclusive lá dentro, sabe que eu sempre respirei direito. Então tudo que eu falava tinha direito no meio. Tudo, tudo. Então os colegas começaram a dizer, rapaz, Napoleão, você é do direito, Olha, aconteceu isso comigo aqui, você tem como me defender? Eu disse, cara, eu não sou advogado. Eu nem quero ser, na verdade. Mas deixa eu dar uma olhada, ver como é que foi aí a acusação, né? Aí eu olhava e tal, e aí eu conseguia fazer a defesa administrativa, ele assinava em primeira pessoa, encaminhava, e engraçado que eu ganhava todas aquelas demandas. E comecei a perceber que eu tinha esse dom. Mas na verdade todo mundo já tinha percebido, só o senhor que não tinha percebido até então. Pois é, engraçado, né? As pessoas falavam muito, inclusive elas diziam, né? Napoleão, você é muito bom no que você faz, cara. E foi quando começaram a dizer, olha, aqui não é lugar para você. Porque você tem condições de ser um grande jurista aí, fazer um nome gigantesco fora da corporação. Né? Apesar do que eu sei que você gosta, vários comandantes meus, era bem perceptível isso, né? Que eles, eu, inclusive, comecei a advogar pelos meus comandantes. Né? Eu não tinha ainda o AB, mas eu ajudava, auxiliava
no trabalho deles, eles me processo. pediam para fazer no processo, eu olhava e digo, olha, não sou advogado, não tenho experiência, agora eu acredito que uma certa capacidade, né? E eu começava a fazer para ajudá-lo, ele encaminhava para o advogado, e engraçado, no curso de formação, 3 coronéis estavam detidos na academia, na época que eu estava no curso de formação, em 2010. Não vou dizer o nome, porque todos os 3 são muito meus amigos, né? E aí eles me chamaram, quando a gente passava, eu era até aluno de dia. O aluno de dia é aquela figura, como se fosse ali o comandante dos alunos do dia. E aí eu levei os alunos para uma área de cerimonial e ia apresentar para o oficial de operações. E aí, na hora que eu botava uma quantidade grande de alunos, acho que quase 1000 alunos em forma, aí esses três coronéis apareceram lá na Alameda, aí chamaram a atenção desse oficial de dia e disse, oficial, tem algum aluno desse aí, formado direito bom, para a gente conversar? Aí ele disse, tem um ali que é bom, e me indicaram. E aí eu fui conversar com os coronéis, pediram na verdade uma ajuda, se eu era advogado, né? Porque acontece muito isso, né? Dentro da Polícia Militar hoje, Graça, desde a minha época, sempre entram pessoas formadas em engenharia, tem até médico, no meu curso tinha médico, né? Já formado em medicina, mas ainda não tinha conseguido concluir o curso, ou até concluir o curso, mas ainda não tinha ainda um emprego fixo, então ele foi convocado, foi ver mais ou menos como era, e todos eles já saíram da polícia, assim como eu. E aí eu comecei a advogar para esses coronéis, né? E aí eu preparei um parecer bem específico, ele mandou para o advogado e eu consegui absorver os 3, com aquele parecer que eu fiz, ajudando. Então eu comecei a ganhar gosto por isso, entendeu, Grazi? Eu não sabia que eu tinha esse dom. E a coisa foi aumentando, depois que eu me formei. E na visão do senhor, o senhor achava que esses policiais, eles eram injustiçados? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu olhando, não é, os autos do processo, eu vi que se tratava, na verdade, de uma injustiça ali sem precedentes. E eu vi que eu poderia combater, não é, aquela acusação. E aí o próximo passo foi pedir a exoneração? A exoneração, então, Grazi. Quando chegou o dia da exoneração, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque eu estava deixando uma profissão que eu passei a admirar e adorar com muito gosto. Você tem ideia, quando eu era pequenininho, eu brincava de polícia e ladrão, e se algum colega meu dissesse que eu ia ser o ladrão, eu saía da brincadeira e acabava. E ser ladrão não dava para mim não, o negócio era pegar a pistola, prender o povo e... Entendeu? Mas enfim, comecei se agora, né? Já chegou a hora de tomar a decisão, e eu vi que o direito, assim, a advocacia me chamava muito. E o que me fez também, antes de a gente chegar no dia que eu pedi para sair, Grazi, o que me motivou também a sair é porque o que acontecia? Muitos colegas nossos de profissão, eu costumo dizer que a Polícia Militar é o para-choque da segurança pública. É ela quem se depara, até pelo seu papel constitucional, né? É ela quem se depara primeiro com a ocorrência da infração penal, seja ela crime, seja ela contravenção. A gente pega todo tipo de ocorrência, desde um som alto até um latrocínio, estupro, homicídio qualificado, por aí vai. Então, às vezes, os colegas iam, participavam daquela ocorrência, né, praticavam aparentemente um excesso, e quando eles respondiam, né, eles não tinham condições de marcar valores altos que os advogados pediam nos de honorários. E eles sempre iam, na hora que o oficial liberava as viaturas, antes de liberar, ele chamava esses policiais à frente e dizia, olha, policial fulano, beltrano e ciclano quer bater um papo com os senhores. Aí o colega ia para frente da tropa e dizia o que tinha acontecido e ficava pedindo que a gente auxiliasse a pagar os honorários. Né? Por exemplo, o advogado cobrava 80, 100 mil, dependendo do caso, eles não tinham condições para pagar. E eu ficava vendo aquelas coisas reiteradamente acontecendo. E eu disse, poxa, eu vou começar a pensar em alguma coisa, eu tenho que contribuir para a atividade policial. Aí foi quando eu comecei a ganhar gosto ainda mais pela advocacia. E aí chegou o grande dia de pedir a minha exoneração. E aí, no dia que eu preparei o requerimento, eu mesmo preparei. E quando eu fui levar esse requerimento, Grazi, por incrível que pareça, um pelotão de policiais, de praças e oficiais, foram falar comigo e todos eles diziam assim, ó, Napô, que é como eles me chamam até hoje, carinhosamente, Napô. Diziam, ó, Napô, eu sempre vi em você um grande nome, uma grande pessoa, um grande profissional. Você deixou uma marca muito importante aqui dentro da corporação. Você está saindo pela mesma porta que você entrou. E você, para a gente, é motivo de orgulho. Então, é com pesar que a Polícia Militar vai perder um policial da sua envergadura, mas tenho certeza que ela ganhará um grande defensor. E aí, daí em diante, Napoleão Lima Júnior se tornou o defensor da polícia. Da polícia, é verdade, Grazi. E aí eu fiz esse pedido,
o comandante-geral era o coronel Limar Júnior na época. O coronel Limar Júnior deu o requerimento, me chamou, a gente conversou sobre isso. Meu pai também é uma pessoa muito querida na segurança pública, muitos outros, os coronéis conversaram com ele a respeito Napoleão também. Também Napoleão também, né? Mas ele é o agente Ferreira, né? O Ferreirinha, como ele é chamado na caserna. E o que acontece? E aí saí da polícia, né? Passei a ser militar, reservista da Polícia Militar, e comecei, Grazi, a atuar em casos de extrema repercussão. E eu me lembro que o primeiro caso que eu peguei foi de uma policial militar que, por um acidente de uma metralhadora dentro da viatura, uma SMT-40, ela disparou de forma acidental e acabou tirando a vida da soldada Isabelle, né? Infelizmente. Uma pessoa muito querida, eu gostava muito dela, inclusive ela até tinha ido uma semana antes no escritório, até brincando com outros colegas policiais que foram lá para conversar comigo sobre o processo e tal. E aí, como foi a resolução desse caso? Olha, esse caso ainda não chegou até o final. Eu acho que esse caso deve ter sido ali por volta de 2015, mais ou menos. O processo, né, houve acusação dos policiais, a gente ingressou na defesa. Conseguimos ali, o Ministério Público pediu a evolução dos autos para o homicídio, depois nós recorremos, aí ganhamos no recurso, esse processo voltou para a 13ª Vara da Auditoria Militar e está esperando ser marcada alguma audiência para finalizar o caso. Doutor Napoleão, o senhor como militar da reserva e hoje como advogado, o senhor acha que a justiça é um pouco leniente, a polícia prende e a justiça solta? Fale um pouco sobre isso. Olha, a gente sempre... Essa pergunta é uma pergunta bem peculiar. Todos os operadores tanto de segurança pública, né? Porque os fatos criminosos chegam a conhecimento, na maioria esmagadora dos casos, através da polícia, ao Poder Judiciário, né? E, obviamente, que até com a chegada da audiência de custódia, que na verdade, essas perguntas tendem a aumentar, né? Polícia prende, a justiça solta. Eu acho o seguinte, Grazi, eu não vejo assim um ponto de leniência. Obviamente, né? Como diz a Bíblia, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente sabe que o ingresso na magistratura é um juramento para o juiz ser imparcial e observar a prova dos autos. Agora, já me deparei, lamentavelmente, com algumas situações de arbitrariedade. E é para isso que, inclusive, existe a ferramenta do recurso, para que a defesa possa se insurgir contra essas decisões. Eu acho, Grazi, que a gente tem fatores que contribuem, né, um pouco para que esses incidentes ocorram, né? Nós somos um país, Grazi, que a gente prende bastante, né? A gente tem uma população carcerária gigantesca. Eu não estou querendo aqui fazer nenhuma defesa do crime, até porque eu repugno o crime. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que pensar em como a gente vai manter, porque veja, a pessoa, por mais que ela tenha praticado determinado tipo de crime, mais que a sociedade, de modo geral, ela encare, né? Ela rotula aquela pessoa como praticante de um crime cruel, bárbaro, etc., que choca todo mundo, mas essa pessoa também tem direitos, né? Tem dignidade a ser assegurada, a ser assistida. E a gente, às vezes, se preocupa muito também em efetuar a prisão, mas a gente também tem que entender como que a gente vai manter essas pessoas presas, né? Então, assim, eu acho que, em alguns casos, lamentavelmente, a gente encontra, infelizmente, processos com capa. É lamentável a gente dizer isso, né? A gente já atuou em casos, eu não só defendo o rico, também defendo o pobre, e vice-versa. Em algumas situações, eu tenho percebido assim, às vezes a gente fica triste com algumas decisões que às vezes são contrárias à prova dos autos, né? A flexibilização de legislação também, ela às vezes dá uma certa contribuição, né, para que haja a reiteração do crime, não é? Eu acho que a gente tem que pensar muito, né, em como a gente deve fazer para que tenha políticas públicas e também não atribuir toda a responsabilidade ao direito penal, não é? Para que o direito penal, Grazi, ele possa agir, deve haver o requisito da observância de alguns princípios constitucionais, e políticas públicas de direito penal é que devem solucionar os problemas das condutas que são praticadas. Não é todo tipo de caso que você vai levar para que o direito penal ele resolva. Um outro fator também importante, Grazi, para que isso aconteça, é bom deixar isso bem claro, e eu tenho visto muito isso dentro do meu escritório, é que alguns pais, né, porque veja, a sociedade de hoje diz necessariamente como foi a educação dessa pessoa no passado. Eu sempre costumo dizer, Grazi, que o primeiro professor nosso de direito penal não é o professor que está lá na faculdade, não.
O primeiro professor nosso de direito penal são nossos pais, ou a pessoa responsável por nós. Porque, por exemplo, quando você é pequenininho, você chega com um brinquedo, a mãe sabe disso, a mãe sabe todo o brinquedo da criança. Então a criança chega com um brinquedo que a mãe sabe que não deu a ela, que ela também não ganhou de ninguém. Então de quem é aquele brinquedo? A mãe vai perguntar, de quem é esse brinquedo? Aí você diz, de Joãozinho. Depois pegue o brinquedo e devolva ao Joãozinho. O que é que a mãe e o pai estão querendo dizer com aquilo? Olha, apropriar-se de coisa alheia móvel do qual você tem a posse de detenção é crime, viu? A subtração da coisa alheia móvel sem força, sem grave ameaça é furto. E por aí vai, Grazi. Então assim, eu acho que eu tenho visto muito uma sociedade que terceiriza a educação, Grazi. Terceiriza a educação para a escola, terceiriza a educação para a polícia, terceiriza a educação para um familiar e não assume a responsabilidade. Até porque a Constituição Federal diz, né, que a família é a base da sociedade. Então, são vários fatores, Grazi, que levam, né, a te dar essa resposta sobre o fato da polícia prender. Eu acho que muita coisa injusta que é praticada num contexto social, de modo geral, acaba sobrando para a polícia militar. Sobretudo a polícia militar, que é o para-choque da segurança pública, né? Então, os policiais acabam se deparando com ocorrências que não é nem da finalidade do policial. E isso, às vezes, em alguns momentos, gera alguns excessos, gera alguma dúvida sobre a atuação ali. E acaba gerando processo, insuflando o judiciário. Doutor Napoleão, ao longo da sua carreira como operador do direito, qual o caso assim de maior repercussão? Rapaz, olha aí, sem falsa modéstia, mas a gente só pega, eu pego muito, aliás, eu costumo pegar, na maioria dos 100% dos casos são todos de repercussão. Mas pensar agora para você um caso de maior repercussão que eu tive, eu acredito que está sendo. Eu tive vários de repercussão, mas um que está me chamando a atenção, Grazi, agora é um que bem atual. Eu tive vários, eu mencionei alguns aqui, mas acho que um caso que me chamou bastante atenção também é um caso envolvendo policiais, né? Um fato, uma ocorrência policial onde policiais do Pelopes de Arapiraca abordaram um indivíduo, não se sabia quem era, e durante essa abordagem, né, eles deram voz de parada, o indivíduo não parou o veículo, e aí houve o óbito, né, um disparo de arma de fogo de um dos policiais, né, e acabou vitimando essa pessoa. E depois esse caso chegou ao conhecimento do Poder Judiciário, esses policiais foram denunciados pela prática de crime e esse caso está, na verdade, em andamento aí. Está numa vara específica de Arapiraca e está tramitando o processo, mas foi um fato bem... Pelo que a gente vê, o senhor está sempre pegando casos de repercussão na cidade de Arapiraca, porque recentemente também pegou o caso da soldado Cibele, né, que Isso. morreu durante aquele grave acidente, que também vitimou o esposo dela. Exatamente. E aí, qual foi a resolução do caso? Porque ali tinha o vídeo do empresário, né, aparentemente embriagado, né? E depois eu vi aí em algumas notícias que o advogado disse que ele sofria de problema cardíaco. O que foi que deu aí, doutor? Olha, no começo de toda essa história aí, né, tivemos um caso bem parecido na capital de Maceió, também foi um caso de repercussão, chocou muito a sociedade alagoana e maceiense também, né, de modo geral. Isso porque um determinado jovem, né, ele teria passado a noite na casa de uma influência daqui, também bem conhecido, e estava ingerindo bebida alcoólica, etc e tal, e por volta mais ou menos umas 5h30 da manhã, ele pegou o seu veículo embriagado e pegou a contramão de direção na Fernandes Lima e acabou ceifando a vida de 2 pessoas, deixando outra gravemente ferida. E lá a denúncia foi pela embriaguez. E ele acabou respondendo pelo homicídio dessas pessoas e uma lesão corporal gravíssima. E isso porque entendeu o Ministério Público que a ingestão de bebida alcoólica, contramão de direção, excesso de velocidade, né, mais o resultado morte, o crime não devia ser enquadrado na lei de trânsito, mas sim no Código Penal comum. E aconteceu isso. Então, nesse caso, esse que você se refere de Arapiraca, teve os modus operandi bem parecidos, né? Segundo a oferta da denúncia, né? Só que nesse caso eu estou também na assistência de acusação representando familiares da vítima, né? e da vítima sobrevivente. E esse empresário ele teria, segundo os vídeos que foram divulgados,
passado certo momento antes do acidente, fazendo ingestão de bebida alcoólica e embriagado, tomou a direção do veículo automotor e acabou batendo nesses dois policiais, não sabia que era policial militar. Ele atropelou 2 ciclistas, depois é que descobriu que as os 2 ciclistas tratavam-se de policiais militares. Aí um foi a óbito, que foi a soldado Cibele, e o outro ficou gravemente ferido, que é o soldado Porto. E aí sobreveio prisão temporária, né, porque o Ministério Público também entendeu que houve embriaguez, então havia o dolo eventual, porque ele assumiu o risco, né, de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de bebida alcoólica, ofereceu denúncia contra ele, enfim, por homicídio qualificado. Homicídio simples, perdão. E aí o que aconteceu? Né? Sobreveio prisão temporária e depois prisão preventiva. Só que aí a defesa alegou que deveria substituir essa prisão preventiva decretada por prisão domiciliar. Tendo em vista que ele teria, quando soube da notícia da decretação da prisão preventiva, teria passado mal, ido para um hospital. Inclusive estava internado, né, em um hospital. No hospital de Arapiraca. Ficou internado por isso. Aí o advogado disse que ele tinha teve ali problemas de pressão arterial, de um possível AVC, etc. Juntou uma documentação e pediu a substituição da prisão preventiva por prisão temporária. Né? E agora a gente pode, inclusive, falar detalhadamente o que tem nos autos, porque não existe mais segredo, deixar bem claro, não existe mais o segredo de justiça. Existia o segredo de justiça nos autos, e por isso que eu estou agora podendo falar. O juiz tirou o sigilo do processo. Então a defesa alegou que ele teria esses problemas e que, portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, deveria substituir essa prisão preventiva, ou seja, trocar o cárcere, né, por uma prisão domiciliar, para ele ficar em casa respondendo o processo até enquanto não for revogada a prisão preventiva, né, Grazi? Doutor Napoleão, o senhor que advoga muito aí para a polícia, e todo mundo já sabe, né, que ele é o defensor da polícia, como disse anteriormente, o senhor acha que existe uma disparidade aí entre o julgamento de uma pessoa não policial para um policial, porque nas redes sociais a gente vê aí, entre aspas, se não fosse policial não estaria preso. E aí, o que é que o senhor tem a dizer? Olha, Grazi, é o seguinte, eu posso dizer uma coisa, como defensor das polícias, eu tenho vários casos que eu defendo policiais no Estado, e eles não só respondem em processo criminal, como aquela conduta também acaba incidindo em uma violação do dever funcional. E aí é instaurado um procedimento administrativo, inclusive para verificar as condições de permanência desse policial na corporação. E eu posso lhe dizer que a instituição Polícia Militar é hoje, aqui em Alagoas, acredito eu, a instituição que mais corta na própria carne. Então, volta e meia, se você fizer a leitura do BGO, você vê, volta e meia, um policial sendo excluído. A única diferença aqui eu vejo, sendo bem honesto, é que tivemos um caso bem semelhante. Policiais militares que teriam aí, numa ocorrência policial, ceifado a vida de um empresário. A repercussão foi gigantesca de vários e vários veículos de comunicação. Né? De vários veículos de comunicação aí. E eram infusíveis nesse sentido. Né? Policial, etc., como é que pode, não sei o quê, porque ele fez isso, porque fez aquilo, sem conhecer nada da prova dos autos. E agora, por ironia do destino, né, foi o contrário. Um empresário que matou, né, atropelou e tirou a vida, né, matou uma policial. E não então, teve a repercussão. Então, para o senhor, não existe uma vantagem nisso aí, entre ser policial ou não? Não, eu não acho que há vantagem, sabe? Eu acho que, obviamente, que o peso do exercício de uma função pública traz um sentimento de responsabilidade social ainda maior. A única coisa que eu vejo é que, em muitos casos, né, o tratamento que a mídia dá quando o policial é réu é extremamente diferente, não há um equilíbrio nessa balança, quando a outra pessoa do outro lado é, por exemplo, um empresário bem-sucedido. Né? Nesse caso específico que eu estou te dizendo, eu não vi tanta repercussão da mídia, a não ser a família, que divulga em Instagram, né, ou em alguns outros veículos de comunicação que estão fazendo a divulgação. Mas a velocidade não é a mesma. Por exemplo, um policial, Grazi, quando pratica uma infração penal, pode observar que a primeira coisa que a imprensa faz é estampar o nome dele. E isso viola, inclusive, a intimidade, a vida privada, a honra, né?
do policial. Há teses que dizem por ser policial, por exercer função pública, não existe essa intimidade. Claro que existe. Há uma vida, Grazi, por trás da farda. Em todas as minhas petições, eu tenho até uma frase que eu mesmo criei, de autoria minha, que diz que há uma vida atrás da farda. Né? A polícia, ela é um dos maiores patrimônios à disposição da sociedade. É o escudo contra a barreira e o criminoso. A ela, polícia, devemos gratidão e respeito. É uma frase que eu intitulei em todas as minhas petições, eu costumo colocar essa frase. E de fato são heróis e heroínas que doam a vida se for no cumprimento do dever. Então existe aquela vida atrás da farda, não é? Ali é um ser humano, claro, exercendo uma função como qualquer outra, mas é uma pessoa natural. Né? Então eu acho que existe isso, sabe, Grazi? Eu não vejo assim tanta vontade de divulgar, né? A mesma velocidade quando o réu é o policial. Depende do veículo. Claro, não são todos. Depende do deixar veículo. Deixar bem claro, verdade. Porque tem veículos que de fato são amigos da polícia, mas isso. sabe dosar isso. Exato. Aí, né? Eu acho assim, a comunicação ela é salutar, deve existir. Não é? O direito, não é, dos veículos comentarem, fazer os comentários é devido, é natural, faz parte da democracia. Eu não acredito numa imprensa que ela seja somente unilateral. Ela não existe uma imprensa unilateral, tem que ouvir todos os lados. Obviamente. Né? E justamente é esse o tipo de jornalismo que a gente sempre pratica aqui no Estadão. Né? É um lema nosso, ouvir todas as partes envolvidas, exceto se a outra parte não quiser se manifestar. Né? Isso. E outra coisa bem detalhada, eu queria também deixar claro que o que me saltou também, curiosidade, Grazi, é que eu vi um vídeo divulgado por um ex-parlamentar aí, não é? Que teria feito um vídeo, acredito que é dentro da sua residência, que isso ficou divulgado, né? Até porque se ele gravou o vídeo, ele quer que seja divulgado. E por isso a gente está falando aqui. Ele fez questão de atribuir a culpa ao governador do estado, como se fosse responsabilidade do governador, não sei porquê, qual a finalidade disso, mas ele saiu em defesa do empresário. Eu não estou aqui falando de maneira nenhuma sobre a vida particular dele, se é uma boa pessoa, se não é, entendeu? Mas a gravidade do fato, né, é isso que tem que ser apurado. Eu estou apenas fazendo um comentário que eu vi esse parlamentar saindo em defesa, mas não vejo, ninguém olha o lado da vítima, né? Pelo que deu a entender ali, o que ele quis dizer foi pelo fato do empresário ser um dos maiores empregadores e ser o empresário mais antigo de Arapiraca, aquilo dava direito a matar e a fazer o que bem entendesse. Né? Foi o que muita gente também entendeu. Eu acredito que não só eu, como muita gente também entendeu. E pegou bem mal para ele, viu? Porque a mídia, ela castigou e os juízes da internet, principalmente, cacetearam ele, viu? Esses daí são poderosos. Mas é bem por aí, Grazi. Eu acho que é mais, assim, não há um certo equilíbrio, Grazi, assim, um equilíbrio por parte da sociedade, sabe? Então, eu tenho visto muito isso dentro da minha atuação. Como advogado, a gente percebe muito isso, né? Quando o policial é o réu, é o acusado, a diferença é grande. Mas quando ele é vítima, não vejo essa divulgação toda, entendeu? Então isso eu consigo responder com maestria, né? Muito obrigado, doutor Napoleão, pela participação aqui no nosso podcast. Deixo aqui o espaço reservado para que o senhor possa fazer as suas considerações finais e deixar seu recado aí para a sociedade alagoana, para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo, porque a gente está no mundo, né? É verdade. Olha, Grazi, primeiro eu queria fazer um registro bem importante aqui, para dizer o quanto admiro o seu trabalho. Você é uma excelente divulgadora de informação e da boa informação. Eu tenho uma admiração muito grande por esse jornal e também dizer a você que é um privilégio muito grande estar de frente aqui para você, de frente para a sua tela, estar inaugurando o seu podcast. Para mim é um motivo de muita honra. E eu desejo a você toda a felicidade do mundo, Grazi, que você continue sendo essa grande comunicadora, que você brilhe sempre e cada dia mais. Muito obrigada, doutor Napoleão. A recíproca é verdadeira, porque também eu tenho admiração por quem luta pelo que quer. Quem não luta pelo que quer tem que esperar o que vier. Isso Obrigada, minha gente. Até a próxima. Valeu.